Mas, pô, cara, esse negócio... Pô, explica um pouco pra galera que eu acho que é interessante. Por que que você entende tanto de avião, tá ligado? Você tá falando que começou com 18 anos, foi isso? Eu entrei na escola com 14. 14? 14 Escola anos. de quê? Técnico em manutenção de aeronaves. Caralho. É que assim, cara, Quem que faz isso, cara? Só o Lito, pô. Não, o pior é que foi falta de opção, cara. Olha só. Que doideira, cara. Minha família é do Nordeste. E aí eles migraram para Santos, né, aqui no litoral de São Paulo. Eu tinha 5 anos de idade. E aí, com 6 anos, abriu uma vaga que não era pré-primário, era para o primeiro ano daquela época. Eu não sei mais como é que é a escolaridade hoje. Mas enfim, era o primeiro ano. Era alfabetização. Isso, que você precisava entrar com 7. Mas eu tinha 6 e arrumaram a vaga, então eu entrei com 6 no primeiro ano. E aí fiz toda a escola normal. Aí quando terminava naquela época o colegial, o ensino, que seria o ensino médio, aí você passava para o colegial. E o colegial tinha 2 opções. Ou você fazia o colegial normal, que era primeiro, segundo, terceiro colegial. E ou o você técnico. Se formar, ou o técnico, que eram 4 anos. Eu comecei o técnico de edificações na escola estadual no Rio. Mas eu acabei mudando pro... Aí eu não curti muito, aí mudei pro Cefet para fazer eletrotécnica, mas também não curti muito. Aí não fez mais nada. Não, aí fiz só o médio mesmo. Então é ensino médio, é isso. Aí eu morava em Vicente de Carvalho, que é um distrito de Guarujá, de frente para o Porto de Santos. E, porra, eu passei a minha infância toda vendo navio. E eu amava navio. Eu queria ser engenheiro naval, construir navio. E nunca pensei em avião assim para trabalhar. Mas aí quando chegou essa época de escolher, eu falei, não, vou fazer técnico de alguma coisa, porque na época o governo falava, acho que era governo militar na época, era, sei lá, Figueiredo, Geisel, sei lá o quê. Era um negócio novo, a escola técnica, e prometia que você chegava melhor no mercado de trabalho do que fazer só o médio normal. Meu pai falava isso pra caralho também. Ficou puto quando eu parei. Aí na escola, a escola ela já era anexada pela Base Aérea de Santos, que fica no Guarujá, fica na ilha do Guarujá, a Base Aérea de Santos. E tinha um convênio com a Base Aérea, e existia esse curso de manutenção de aeronaves. As outras opções era magistério, e eu não queria ser professor, e contabilidade, eu não queria ficar fazendo conta de empresa. Aí eu falei, pô, sobrou manutenção de aviões, mas eu não sabia consertar nada, nem bicicleta eu sabia, porque eu não tinha bicicleta, eu era meio pobre, bastante pobre. E aí, falei, bom, vou tentar manutenção de aviões. E entrei, né, tinha vestibulinho nessa época, é igual o Enem hoje, né? Você fazia o vestibulinho para entrar nos cursos, e aí passei, que eu já era smart. Então, eu passei para a escola, para a FAETEC, que é estadual, para fazer edificações, e depois eu passei para o Cefet, que é federal também. Eu sou smart duas vezes. Dói, ó. Eu fiz supletivo. Ele não é muito smart. Porra, como é que chamava aquele supletivo antigão que tinha, cara? Passava na televisão. Era até... Tô ligado, cara. Telecurso segundo grau, né? Tinha uma porra dessa daí. Tinha. Não, o meu era presencial, mas era tão ruim quanto. Aí eu entrei nesse bagulho e eu lembro que a maioria dos professores desse curso eram militares. E, porra, tu é novinho, né? 14 anos. E você tinha maior respeito pra não tomar um tapa na orelha de um... Porque militar mandava e desmandava, mandava e desmandava na época. Né? E aí teve a primeira aula com esse cara, ele falava uns bagulho meio errado, assim, tipo, acrobacia, ele falava acobracia. E ele falava, os avião faz acobracia. Mas, pô, o cara era milicão e a gente aprendia desse jeito mesmo. Sabia que estava falando errado, mas não falava nada. E aí eu gostei logo do primeiro dia, cara. O cara começou a falar como é que funcionava o motor de avião, sistema de lubrificação. E aí teve uma frase que ele falou que me marcou a vida inteira. Que ele falou que você sempre tem que fazer a coisa certa quando você trabalha em manutenção de aviões. Porque lá em cima não tem acostamento. Se der uma pane, o cara não tem onde encostar. Então você tem que fazer sempre a coisa certa. E essa frase fica comigo até hoje. Bom, então, aí eu gostei de avião e aí, pô, eu me formei, como eu entrei um ano antes, eu me formei com 17 anos no 4º colegial. E aí, o que você faz quando você tem 18 anos? Você é obrigado a se alistar para ser... E tu serviu, né? E eu não queria servir.
E aí, e eu consegui, eu fui dispensado por excesso do contingente. Que bom. Eu também, graças a Deus. Eu não, eu pedi pra servir. Vai entender. Então... Eu queria ter internet em casa, eu precisava de dinheiro pra pagar a internet. É um bom motivo, né? E aí foi dos 17. Aí eu me formei com 17 e eu faço aniversário em janeiro. Então, em janeiro eu completei 18 anos. Aquele ano inteiro, nenhuma empresa te pega para trabalhar, porque, porra, você pode servir ou pode não servir. O alistamento não é no início do ano, é mais, sei lá, metade do ano, pro final do ano. Você pilotou já ou você só conserta avião? Você falou que você pilota, né? Eu sei pilotar. Eu não tenho brevet, porque quando eu quis ter brevet, que aí, o que aconteceu? Aí passou esse ano, aí quando eu completei 19 anos, a Varig abriu um concurso, assim, que eles iriam pegar a primeira turma de técnicos em manutenção de aeronaves. Porque até então, as empresas aéreas, elas tinham mecânicos. Então, existia mecânico de avião, e aí o cara que era o eletricista, ele era um eletricista de avião, e tinha o cara que mexia na aviônica, que é a parte de eletrônica do avião. Então, eram 3 funções separadas. Então, existia o mecânico, o eletricista e o aviônico. Aí, quando surgiu esse negócio de técnico, aí lá atrás pensaram assim, porra, de repente uma pessoa só consegue fazer essas 3 funções. E aí foi quando criaram essa função de técnico. Entendi. E eu fui da primeira turma de técnicos de manutenção da Varig. Da hora. Então eu saí da escola e quando eu entrei na Varig, eu fiquei 7 meses em treinamento na Varig, na própria escola da Varig, recebendo para aprender avião. E foi aqui em Congonhas. E lembra aquela época que tinha aquele avião de 4 hélices que fazia a ponte aérea, o Electra? Não lembra. Mas você tem 2 aí no braço. Era nascido. Tem 2 aqui. Então, eu aprendi aquele avião de cabo a rabo, tanto a parte de aviônica, quanto elétrica, quanto de mecânica, de motor, hidráulica, todos esses bagulho aí. 7 meses isso. 7 meses de curso. Caralho. E eu morava em Santos, logo no início, né? Não tinha como me sustentar, então eu vinha para São Paulo, começava cedinho o curso, terminava umas 5, acho que era das 7 às 5, era o dia inteiro de treinamento. Puxado. E aí ia para rodoviária no Jabaquara, saía de Congonhas, ia para Jabaquara, pegava o ônibus e ia para Santos. Aí dormia um pouquinho e voltava. Andava, porque de Santos aí eu tinha que ir até onde tinha uma barca lá que atravessa pro Guarujá para ir para casa. Aí depois de 3 meses eu tava morrendo, né? Aí eu falei, pô, preciso morar aqui. Aí juntei com mais uma galera que entrou, que era lá de Santos, falei, pô, vamos alugar uma república.